noite. O país está apreensivo com a onda de crimes violentos nos últimos 2 meses, marcado por homicídios, furtos, roubos e assaltos à mão armada, sobretudo na Ilha de Santiago, na cidade da Praia. Perante crimes que têm causado algum alarme social e que certamente contribuem para aumentar o sentimento de insegurança na população, convidamos o Ministro da Administração Interna, Dr. Paulo Rocha, para um ponto de situação e também falar do reforço das medidas e estratégias do Governo para aumentar a eficácia no combate à criminalidade urbana e garantir a segurança pública. Muito boa noite, Dr. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Nestes últimos 60, 70 dias há uma percepção de aumento de criminalidade urbana. Como caracteriza a situação neste momento, sobretudo na Ilha de Santiago, na cidade da Praia, onde ocorreram o maior número de crimes? De facto, verifica-se neste momento um pico de criminalidade na cidade da Praia, essencialmente, caracterizado, como bem disse, por várias ocorrências nos últimos tempos, particularmente por várias ocorrências de homicídios e de roubos à mão armada. É uma situação que o Ministério tem tido e o próprio Governo preocupação de atacar, particularmente as forças policiais. Um conjunto de medidas têm sido tomadas por forma a se poder pôr cobro a este pico da criminalidade. Pode saber quantos casos registaram e que terão alterado eventualmente as estatísticas neste período do ano? Em termos de homicídios, verificaram cerca de 4 ou 5 ocorrências numa única semana. E no que tange ao sentimento de insegurança, acabaram por contribuir, por exasperar esse sentimento. Verificaram-se várias ocorrências de roubo, que ainda se verificam, é importante dizer. Algumas medidas já foram tomadas, muitos indivíduos têm sido detidos pela Polícia Nacional e pela Polícia Judiciária. Neste momento está a decorrer a audição de vários indivíduos detidos neste fim de semana em flagrante delito. Nós contamos que com estas ações de base diária se possa garantir a tranquilidade, particularmente nesta época natalícia que se avizinha. Quais as principais causas deste recrudescimento da criminalidade já no final do ano? Várias causas podem ser apontadas. Desde logo, um elevado número de indivíduos egressos que saíram do sistema prisional, depois algum sentimento de impunidade e, essencialmente, essa questão da impunidade e da reincidência também, que acaba por afetar bastante o sentimento de insegurança. Os mesmos indivíduos que, de forma recorrente, praticam os mesmos crimes e que acabam por pôr em causa toda uma sociedade e que são um país. Mas se alguns dos crimes foram praticados por reincidentes, ou seja, indivíduos que acabaram de sair das cadeias, como sugere a Direção de Segurança Nacional, o que é que significa? Há falhas no processo de reinserção social neste momento? A reinserção social em qualquer parte do mundo é um processo altamente complexo. E também temos que sempre levar em conta de que há indivíduos que escolhem a vida do crime como um modo de vida, em relação ao qual políticas de reinserção social nunca serão efetivas. De todo modo, o Governo aprovou um plano de reinserção social que está em curso, que visa dar uma atenção especial a esta matéria, mas que nunca impedirá que hajam reincidentes ou que se cometa mais crimes. Mas no que é que consiste este plano, no sentido de algum acompanhamento a posteriori, quando o indivíduo sair, como já se sabe, que pode ser que ele tenha optado por viver do crime. Há algum acompanhamento previsto neste plano para esses reincidentes? Okay. Como sabe, este plano está a ser executado pela Direção de Reinserção Social, afeta ao Ministério da Justiça, mas esse plano pressupõe medidas durante e depois, ou seja, enquanto os indivíduos estiverem detidos
e medidas também de acompanhamento. No pormenor, eu não lhe poderia explicar sobre o plano, porque, como eu disse, está num outro ministério, na alçada de um outro departamento. Ouvimos o diretor de segurança dizer que esse pico de ocorrências são cíclicas, sobretudo em finais do ano, na época festiva. Isto significa que poderiam ser evitadas com ações planeadas ou pelo menos prevenidas. O que é que falha neste sentido? Não falha nada neste particular. A violência, os picos da violência e do crime em Cabo Verde, como o próprio nome diz, são cíclicos. Isto está provado por estudiosos, não necessariamente na época festiva. O que ocorre é que na época festiva há uma maior procura por parte das pessoas e há indivíduos que estão mais atentos àquilo que os cidadãos, à movimentação dos cidadãos e a alguma desatenção dos próprios cidadãos. Mas isto que se verifica neste momento não tem nada a ver com o aproximar da época festiva. Para a época festiva, a polícia normalmente tem planos, o plano de Natal e fim de ano, que está prestes a pôr em prática estes dias, mas aquilo que acontece neste momento é fruto daquilo que nós, os estudiosos, designam de um ponto de ciclo, que de tempo em tempos acontece, não necessariamente na mesma cidade. O desafio do Ministério da Administração Interna é fazer, e da própria Polícia Nacional, é fazer com que estes ciclos de maior violência e de maior ocorrência de criminalidade sejam cada vez mais distanciadas, por forma a que haja um intervalo maior entre um pico e o outro e que diferentes outras políticas possam ser postas em prática nesse interim, e de forma a termos mais consistência, sustentabilidade em termos de redução de ocorrências criminais. Veja que nós estamos a vir de um período de redução de ocorrências criminais em todo o país, e inclusive na praia, mesmo de redução de incidências dos crimes mais graves, ligados a crimes de homicídios, mas que neste momento estamos perante um pico de violência. O nosso desafio é fazer com que cada vez se consiga distanciar no tempo um pico e outro. Nós estamos a vir de 3 anos de redução consistente de ocorrências criminais. E fazer com que cada vez sejam mais distantes e se consigam implementar diferentes outras políticas, programas e ações. Entretanto, sabe-se que foram feitos muitos investimentos na polícia nestes últimos 3 anos, em mais efetivos, mais viaturas, meios operacionais, aumentos salariais também. Estatísticas dizem que diminuíram sim a criminalidade nos últimos tempos, mas entanto mantém-se o sentimento de insegurança nas pessoas. Como explicar essa dissintonia entre a realidade prática e a percepção que leva ao sentimento de insegurança por parte das pessoas? Normalmente, o sentimento de insegurança varia em função do número de ocorrências num dado momento e da forma como essas ocorrências são comunicadas. Neste momento, nós temos mais ocorrências, nós temos ocorrências envolvendo crimes mais graves. É natural que este sentimento acompanhe este pico de ocorrências. O desafio é a longo prazo trabalhar a questão do sentimento, mas para isso é necessário que, de facto, as ocorrências diminuam. De facto, é necessário que cada vez deixemos de ter tanta criminalidade. Estou a dizer que, neste momento, temos a consciência plena de que os crimes estão a acontecer. Também estou-lhe a dizer que a redução do sentimento de insegurança acompanha de forma mais lenta qualquer redução de ocorrências criminais, mas é inversamente proporcional quando há ocorrências. Aliás, não é inversamente proporcional, acompanha na mesma proporção quando há ocorrências de crimes vários em muito pouco tempo, em que o sentimento de insegurança dispara e é natural. Mas neste momento pode-se dizer que o país está menos seguro, a capital, sobretudo, do país está menos seguro do que o restante dos anos anteriores? Neste momento, verifica-se na praia um pico da violência e do crime. Significa que nós temos mais crime neste momento, inegavelmente, na praia. A realidade nacional não acompanha a realidade que se passa na praia. Agora, a praia responde por cerca de 52%
das ocorrências criminais no país. É a capital do país, cidade mais densamente povoada, e é natural que este sentimento acaba por passar por todo o país. Sim, temos mais ocorrências criminais neste momento na cidade da Praia do que tínhamos, por exemplo, a cidade está menos segura neste no momento. ano passado. Nós temos mais ocorrências, nós temos mais indivíduos propensos a cometer o crime, nós temos maior atuação policial, nós temos mais operações em curso, por forma a reduzir as oportunidades de prática do crime. Mas, entretanto, sabemos também, não é só na Praia, porque na Ilha do Sal e Boa Vista também houve algumas ocorrências neste período e alguns empresários têm manifestado algum crescente de criminalidade perto dos seus negócios. Que respostas tem dado o Ministério, a Polícia, mais concretamente, à proteção dos turistas? Resposta plena. No ano passado tivemos alguma incidência de criminalidade na Ilha do Sal, que reduziu drasticamente. Nós, no ano passado, contávamos com, a esta altura, com várias ocorrências, infelizmente, de homicídio que provocaram muito sofrimento até. Felizmente que não se verificam ocorrências de homicídio na Ilha do Sal até agora, e a situação é de muita tranquilidade. Na Boa Vista, idem, temos desafios sim, mas não acabou de acontecer um homicídio semana passada. Ocorreu um homicídio com situação com características muito peculiares. A reação policial foi rápida, foi efetiva. Os criminosos estão detidos. É o que se espera da ação policial e da investigação criminal. Nem sempre se consegue evitar que o crime aconteça. O importante é que, quando não se consegue prevenir, se consiga de facto reagir e se consiga levar à justiça as pessoas que cometem os crimes, para se poder também passar uma mensagem para a sociedade em como as instituições estão atentas e em como a sociedade, de que merecem a confiança da sociedade no enfrentamento do crime. Falou um bocadinho do sentimento de impunidade que se tem neste momento. Isto não é só de agora, não é? Como é que explica? O que é que se passa que faz com que haja este sentimento neste momento na população? Sentimento de impunidade dos prevaricadores ou delinquentes, não é? Eu penso que se explica de diversas formas. Há vários fatores, desde logo pela rapidez na resposta jurisdicional que é necessária, mas vários fatores. É importante que, nós também, entre as medidas, por exemplo, está prevista a revisão do regime de aplicação do termo de identidade e residência, uma medida de coação que pensamos também, de certa forma, contribui para esse sentimento de impunidade. O certo é que nota-se que o termo de identidade e residência não coíbe a prática de crime. Nota-se que, ou às vezes mesmo até a obrigação de comparência, como eu disse no início, há indivíduos que assumem a prática do crime como modo de vida e em relação aos quais há que ter em conta outras medidas um pouco mais robustas, de forma que não tenham na sua mente esse sentimento de impunidade. Mas são várias as causas que não estão necessariamente ligadas ao que é a legislação que está em vigor, os magistrados aplicam a legislação que existe, né? Temos que ter isso sempre presente, mas várias são as causas que necessariamente não estão a 100% ligadas a questões de legislação. Mas, entretanto, a senhora há pouco tempo, portanto, criticou a situação de processos parados no Ministério Público e que deixam a polícia numa situação de não poder dar respostas. Como é que está a situação neste momento? Aquilo que eu disse em sede da primeira Comissão Especializada do Parlamento, perante uma questão concreta sobre os processos e sobre ocorrências de crimes de roubo, é que muitas vezes, e era o que estava a acontecer, perante ocorrências em concreto, os processos estavam a demorar para serem registados. Eu não fui bem interpretado, mas é assim a vida.
O facto é que, quando acontece um crime e que não se consegue, de facto, reagir, não se consegue antecipar esse crime, quando eu digo antecipar, estou a referir-me ao flagrante delito que a polícia é capaz de dar numa situação concreta. Quando não se consegue o flagrante delito, o remédio imediato é a rápida investigação criminal. E quando não se consegue desencadear uma investigação criminal assim, tão rapidamente, quando se leva algum tempo, às vezes meses, dificulta depois, em termos de descoberta dos infratores e de esclarecimento, mas também acaba por contribuir, de certa forma, por algum sentimento de impunidade na mente daqueles que praticam o crime. Mas por que a polícia tem de esperar passar o Ministério Público lhe devolver os processos para investigar, se tem 48 horas com um detido para, antes de apresentar no tribunal, em que pode fazer algumas provas na altura? Falha, a polícia não tem neste momento um serviço de investigação? Não é disso que se trata. Nas situações de flagrante não há investigação, a polícia captura o indivíduo no calor do momento e apresenta ao tribunal. Referia-me a situações em que a polícia não captura, e que o crime acontece, a pessoa vai à polícia, apresenta uma queixa-crime e que é a partir desse momento que a polícia tem por obrigação legal de levar a conhecimento do Ministério Público, que é o titular da ação penal, que decide se é de facto ou não um crime, que faz o enquadramento desta ocorrência na lei e que depois delega competências para investigar. Não tem nada a ver com situações de flagrante delito, portanto, tem a ver com situações em que, não havendo flagrante, o remédio é a investigação, portanto, a posteriori. Uhum. Mas qual é a situação? A polícia, há tempos, o Procurador-Geral da República disse que a polícia precisa investir no núcleo de investigação criminal da Polícia Nacional, porque a maioria dos crimes são de média e pequena criminalidade. Portanto, qual é a situação nisso? Por que a polícia ainda não tem um núcleo de investigação implementado? Não, a Polícia Nacional faz investigação criminal há muitos anos. A Polícia Nacional tem esquadras de investigação criminal e tem núcleos de investigação criminal. Repare que na Praia, particularmente, tem uma esquadra de investigação criminal autónoma das demais esquadras. A investigação criminal, portanto, faz-se sim na Polícia Nacional. Aquilo que nós projetamos em termos de orgânica da Polícia Nacional foi prever uma estrutura da investigação criminal para a investigação criminal na Polícia Nacional, que não apenas dirija ou executa as investigações em estreita coadjuvação ao Ministério Público e articulação com outros órgãos de polícia criminal, nomeadamente com a Polícia Judiciária, mas que, sobretudo, coordene a investigação criminal a nível nacional. Ou seja, prevemos na orgânica da Polícia Nacional uma organização estruturada e autónoma da investigação criminal, que se materializa através da instalação da Direção Central de Investigação Criminal. E isto já foi, a direção já foi criada? É um processo que está em curso. Para começar, foi preciso realizar, termos uma assessoria especializada que fizemos no âmbito da cooperação técnico-policial com Portugal, depois que nos ajudou a definir um modelo adequado para a nossa realidade. Depois, demos início a um segundo momento, que são as várias ações de formação. Estamos a falar de uma área particularmente especializada, que exige formação adequada. Neste momento, estamos numa terceira fase, que é de identificação do espaço, onde irá funcionar a Direção Central. O espaço já está identificado, nós estamos a trabalhar na adequação para efetiva implementação. Repare que, por exemplo, a Polícia Judiciária foi criada em termos de legislação em 1993 e só entrou em funcionamento em 1995. Levou, portanto, 2 anos a preparar, que é o tempo que decorre neste momento em relação à Direção Central de Investigação Criminal. Pessoas formadas, tem agentes formados exclusivamente para tratar na criminalidade. Entretanto, soubemos que estão espalhados a fazer outro tipo de trabalho que não a investigação. Não faz falta essa concentração na investigação? De facto, nós temos um número considerável de efetivos com experiência e com formação na área de investigação criminal. Como lhe disse, a esquadra de investigação criminal, só para dar um exemplo, tem mais de 60 efetivos, a esquadra da Praia.
Temos esquadra de investigação criminal em São Vicente, temos núcleos de investigação criminal um pouco por todas as esquadras do país. Não se trata de termos mais ou menos efetivos especializados. E estamos a especializar os efetivos. O importante é termos uma estrutura que a nível nacional coordene, que tenha uma estratégia própria, de forma que as ações operacionais de polícia, como o patrulhamento ou outras ações, estejam 100% separadas das ações de fiscalização. De forma, por exemplo, a Esquadra de Investigação Criminal hoje depende de um comando regional que tem outras preocupações, nomeadamente em termos de patrulhamento. Nós queremos que essa esquadra dependa da Direção Central de Investigação Criminal, 100% focada em matéria de investigação criminal e de detenção de indivíduos suspeitos. Mas quer dizer que a Polícia Judiciária vai continuar a fazer a investigação, a Polícia Nacional também terá a investigação. Como é que fica a coordenação para evitar algum conflito de esta é uma pergunta interessante. Para começar, as competências estão definidas na Lei de Investigação Criminal, recentemente aprovada, mas é importante dizer que a tutela da investigação criminal compete ao Ministério Público. E é o Ministério Público que delega. E é o Ministério Público que faz essa arbitragem a quem delegar, em função da lei, mas é uma análise ao Ministério Público, quem é o dono do processo, quem dirige a investigação criminal, que o tempo todo pode avocar os processos, dar instruções, guiar, dirigir as investigações. Não há risco de sobreposição. O Ministério Público aqui é quem dirige e quem detém, de facto, o processo. Mas face à complexidade dos crimes que têm acontecido, como o desaparecimento de pessoas e de crianças, sobretudo, qual é a importância que a Polícia Nacional atribui, neste momento, à investigação criminal? Os crimes mais graves, conforme consta da lei, são crimes que estão na alçada da Polícia Judiciária e continuarão, de acordo com a Lei de Investigação Criminal recentemente aprovada. E a Polícia Judiciária alega não ter tempo para se dedicar a este tipo de crime, porque a maioria dos crimes, como acabamos de dizer, tem a ver com pequenas criminalidades, como furtos, roubos e... Neste momento, a Polícia Nacional já faz instrução de centenas de processos. Neste momento, o Ministério Público já delega na Polícia Nacional, tal como delega na Polícia Judiciária. Não delega criminalidade mais grave, nunca delegou homicídios, tráfico de drogas, esse tipo de crimes, corrupção, esse tipo de crimes, lavagem de capitais, organização criminosa, nunca delegou na Polícia Nacional porque são crimes de reserva da Polícia Judiciária. Portanto, não creio que haja motivos de preocupação neste particular. Pelo contrário, a Polícia Judiciária terá mais tempo para se focar naquilo que receber como matéria delegada, como crime delegado para investigar. A Polícia Nacional aqui tem um papel importante em matéria de investigação, que já está a dar, mas que com o Departamento passará a dar com mais certeza, com mais coordenação, digamos. Uhum. Há um momento falou das 14 medidas que o Governo criou para fazer face e reduzir as ocorrências e a criminalidade urbana. Quais as ações prioritárias estão neste momento a ser implementadas? Porque ficou-se de apresentar algumas propostas ou projetos de lei à Assembleia até este mês de dezembro. Neste momento, qual é a situação da implementação dessas medidas? Entre as medidas estão medidas de revisão legislativa, medidas que têm a ver com o Código Penal, o Código de Processo Penal e com a Lei de Armas. Decorre este trabalho por forma de se fazer chegar ao Parlamento em tempo útil, tal como decidido. São medidas que têm a ver com a revisão do regime do termo de identidade e residência, por exemplo, a questão da reincidência, mas também de revisão da Lei de Armas. Nós estamos a trabalhar para, no prazo definido pelo Primeiro-Ministro, apresentar as propostas e fazê-las chegar ao Parlamento. Uhum. Para reforçar, portanto, há um aumento de verbas para o Ministério da Administração Interna, no Orçamento de Estado, para fazer face às medidas, não é? Cerca de 5 milhões de contos. Sim, mas... se disponibilizou para...
para dar resposta a essas medidas? Não necessariamente ligada a essas medidas, mas dentro daquilo que é a planificação que já havia sido feita para a Polícia Nacional, numa lógica de continuar a investir no reforço dos meios dos equipamentos, no continuar a investir no reforço das condições de trabalho, de melhoria das infraestruturas, mas também perspectivando os recursos humanos, os efetivos, as demandas associadas aos efetivos. É nesse sentido, também levando em conta a segunda fase do projeto Cidade Segura, que irá ser implementada em São Vicente, na Ilha do Sal, na Boa Vista, e que prevê também o reforço para a cidade da Praia. Quais as ações, portanto, neste sentido, em termos de reforçar políticas públicas de inclusão nos bairros problemáticos e afastar os jovens do mundo do crime, como é que está a polícia a lidar com esta situação? Qual é a importância que se dá no combate à criminalidade à questão portanto, da inclusão social nos bairros mais pobres para se evitar o recurso ao crime que os jovens têm feito? A questão da segurança não é um exclusivo da polícia. Concorrem para a segurança vários fatores. A abordagem tem de ser necessariamente multidimensional, multissectorial. Nesta perspectiva, para além das medidas da polícia, de operacionalidade, de reforço da operacionalidade, o Governo leva a cabo um conjunto de programas distintos que, por um lado, garantem um reforço da prevenção em matéria de redução das oportunidades de cometimento do crime, por outro, de reforço da capacidade de dissuasão e ainda no que tange ao reforço dos fatores de prevenção. Significa dos fatores de proteção. Significa que, no que tange à redução de oportunidades, projetos e programas ligados ao reforço da iluminação pública acabam por influenciar diretamente na criminalidade. Por exemplo, no que tange a projetos de requalificação urbana, de reabilitação urbana, muito mais do que levar água, muito mais do que levar saneamento, por exemplo, contribuem para a melhoria da autoestima de uma determinada localidade. A nível dos fatores de proteção, o Governo, nos vários setores, tem um conjunto de programas. Eu dar-lhe alguns exemplos. Por exemplo, o Bolsa Cultura é um programa importante, está sendo levado pelo Ministério da Cultura. O programa Recreio, diferentes programas de apoio integrado à família. Mas, a Câmara Municipal também, o Presidente da Câmara Municipal esteve nesta reunião de urgência. Como foi equacionada a questão da urbanização, da questão dos bairros clandestinos, sem equipamentos sociais e espaços de lazer? Isto também é um aspecto que tem facilitado a criminalidade, sobretudo nesses bairros onde estiveram domingo a fazer a busca. Repare que se há uma área em que o Governo e a própria Câmara Municipal da Praia, no exemplo que cita, têm feito fortes intervenções e fortes investimentos em matéria de reabilitação, requalificação urbana dos espaços urbanos, visando isto tudo que acabou de dizer e, sobretudo, a questão da autoestima. O Presidente da Câmara Municipal... Mas o desemprego nesses bairros é significativo, é um motivo para as pessoas recorrerem ao crime. Mas o desemprego não pode significar necessariamente uma causa do crime. Nós temos mais desemprego nos meios rurais e não necessariamente nós temos mais crimes nos meios rurais. Concorrem para a insegurança outras questões que têm a ver com, se bem compreendo a sua questão, com a exclusão social. Isto sim, estamos plenamente de acordo, mas, como lhe disse, há um conjunto de políticas neste âmbito por forma a reforçar em matéria social. O Presidente da Câmara esteve na reunião por uma outra razão, que tem a ver com o reforço da fiscalização e alguma coordenação em matéria de licenciamento do funcionamento e o alargamento de horários de funcionamento de bares e demais locais de diversão, que acabam por concorrer para que haja mais violência ou mais insegurança. Estou a referir-me à questão do álcool, que particularmente concorre para a violência urbana,
já no passado, nos últimos 3 anos, tem demonstrado ser efetiva toda a pressão que se tem colocado em relação ao álcool, tanto em relação à sua produção como a fiscalização do consumo e uso abusivo, com programas sociais, ONGs e campanhas de sensibilização que têm sido determinantes no reforço da sensibilização. Eu lembro-me agora, por exemplo, o programa Menos Álcool, Mais Vida, que tem sido muito ativo e com resultados excelentes. Portanto, o Presidente da Câmara esteve presente por forma que haja uma maior sintonia no que tens a atribuição ao alargamento do horário funcionário. Os equipamentos sociais nesses bairros periféricos, clandestinos que têm surgido, também há reclamações de que já não há espaços verdes, já não há espaços de lazer, lugares para os jovens se divertirem. Como é que foi equacionado esta situação em relação aos jovens se sentirem também sem saídas, sem como se divertirem, fazerem outras coisas? Nesta reunião não se tratou deste aspecto em particular, mas é como lhe disse, não há área em que a Câmara Municipal ou o Governo sejam tão interventivos como em matéria de requalificação e reabilitação urbana. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, da requalificação e reabilitação urbana na Boa Vista, o caso que citou, do bairro da Boa Esperança, onde pela primeira vez se levou-se a energia elétrica pública há um antes e depois, num bairro com aquela dimensão, com aquela carga populacional, com tudo isso que disse em matéria de espaços para diversão para os jovens, para as crianças, sempre pensando no reforço das condições de habitabilidade, das condições de vida dos cidadãos que moram naquelas localidades, mas sobretudo pensando no reforço da autoestima que concorre para a segurança. Como eu disse há um tempo atrás, lá onde o bem ocupa, o mal não tem lugar. O desafio é, com essa reabilitação, com essa requalificação urbana, também trazer os cidadãos de bem para as ruas, para as praças, para os passeios, de forma que possam ocupar os espaços e não dar espaço para que criminosos ocupem esses mesmos espaços. E, Sr. Ministro, nesta luta pela criminalidade, a polícia anunciou vários programas, como Escola Segura, Cidade Segura e Tolerância Zero. Qual é a avaliação que faz destes programas, tendo em conta os resultados que hoje se tem, que não satisfazem, portanto, que mostram que ainda há criminalidade, ainda há situação de violência urbana, se permanece? A criminalidade haverá sempre. O desafio é reduzir as ocorrências. Qual é a avaliação que faz deste projeto? Todos estes programas estão a funcionar? Estão todos. Cidade Segura está a funcionar e estamos a avançar para a segunda fase, como eu lhe disse. Podemos até entrar em mais pormenores. O policiamento de proximidade decorre. Obviamente que o policiamento de proximidade não é um modelo de patrulhamento, não é uma cartilha de patrulhamento, é mais um princípio de atuação, diretamente ligado às políticas sociais, por um lado, no que tens a redução das oportunidades de redução de ocorrência de crimes, nos fatores de proteção, mas também de dissuasão, decorre. Foi feito um estudo, a formação também em curso, mas é de implementação gradual. Não se traduz, ninguém pense que o policiamento de proximidade é uma forma de patrulhamento, que não é. Como ele disse, Cidade Segura também está em funcionamento. Agora, não se consegue acabar com... A polícia de proximidade não tem a ver com a questão da polícia estar mais próxima das comunidades, conhecer o espaço, conhecer as pessoas que lá vivem e ter a solidariedade da comunidade, que por vezes é muito necessária para a investigação dos crimes? Não tem esta vertente? Tem esta vertente e tem outras vertentes. Tem a vertente de proximidade, como o próprio nome diz, que é o que estamos a implementar. Não é de aplicação automática. Nem tampouco são esses mesmos efetivos que depois realizam operações, porque também isto não pode acontecer. Há um equilíbrio que é preciso fazer e está, basta ver que nós temos um programa muito conhecido, que é o Escola Segura, que trabalha essencialmente próximo aos estabelecimentos de ensino, em contato com os alunos, com os docentes, e que tem tido excelentes resultados. A questão do insucesso escolar e do abandono escolar concorre bastante para a prevenção e segurança, para a prevenção dos indícios de criminalidade. Felizmente também que nesta área
o Ministério da Educação tem obtido excelentes resultados e que estão a contribuir também para esta luta. Basta ver que o abandono escolar diminuiu nestes últimos anos de 7% para 0,5%. Mas qual é o modelo de policiamento que a Polícia Nacional tem privilegiado nessas zonas, nesses bairros que se dizem problemáticos? Nós temos vários modelos de policiamento em curso. Há o policiamento, o patrulhamento normal, é o policiamento de visibilidade, as operações stop, as megas operações, o policiamento de proximidade, dependendo de situação, se adota um modelo ou outro, sempre pensando na redução das oportunidades de cometimento de crime. Mas os resultados destes programas satisfazem? Diminuíram a criminalidade nesses bairros? Disse-lhe no início que nós começamos a implementar essas políticas desde 2016. Estamos em 2019. Durante 3 anos, houve, de facto, redução das ocorrências criminais em todo o país, também na praia. O facto de, neste momento, estarmos a atravessar um momento de pico e de maior incidência criminal não significa que as políticas não estão a obter os resultados que nós desejaríamos. Significa que nós temos que pôr mais pressão, trabalhar noutras frentes, é o caso das 14 medidas que vêm permitir reforçar lá onde ainda nós não estamos a conseguir ter bons resultados, reduzir a questão da impunidade, sem pôr em causa aquilo que é a estratégia, aquilo que está a ser implementado, que já deu provas de surtir bons resultados. Inegavelmente, não há necessidade de mudar de estratégias em termos de policiamento e patrulha Não, de estratégia não se muda, adaptam-se os planos de policiamento, adaptam-se os modelos de policiamento. Por exemplo, neste momento nós temos um modelo de policiamento muito mais musculado, muito mais ostensivo, direcionado, com foco claro para os indivíduos que recorrentemente cometem os crimes, procurando sempre levá-los à justiça, levá-los a serem detidos. Esse é o foco, neste momento, foco maior da Polícia Nacional. Entretanto, sabe-se que há alguma dificuldade em esclarecer crimes que acontecem nesses bairros mais problemáticos. Há o caso, por exemplo, do agente da PN que foi morto no interior do bairro de Tira-Chapéu, não é? E não se pode contar com imagens de videovigilância porque ali não existe. Dentro do bairro ainda não existem câmaras de videovigilância. E a polémica se instalou porque o Diretor Nacional de Polícia, quase um mês depois, vem dizer que foi um acidente e não há como provar isso logo do início. Isto quando o agente da PJ, o agente da polícia que também estava junto com o malogrado, era o único suspeito, porque foi-lhe decretado prisão preventiva, era o único suspeito. Ele já tinha comunicado no dia de que a sua arma tinha disparado durante aquela diligência. O que é que se teria passado para que só um mês depois a direção da polícia vem dizer que foi um acidente e não na altura em que o agente tinha declarado que a sua arma tinha disparado? Para começar, neste bairro há sistema de videovigilância, agora não se consegue ter câmaras em todas as ruas, em todas as avenidas ou em todos os becos, como naturalmente há de compreender. Em Tira-Chapéu e em vários outros bairros da cidade da Praia temos o sistema de videovigilância, não em todos os sítios. Em concreto, sobre este caso, aquilo que tenho a dizer é que, sem dúvida, que é uma situação trágica, dolorosa, para todos, particularmente para os parentes e para os familiares. Não há dúvida de que ocorreu ali, naquele lugar, um crime que vitimou uma pessoa que estava ao serviço do Estado, ao serviço da polícia, em estrito cumprimento da sua missão enquanto agente da autoridade. Agora, neste momento, tendo em conta que as autoridades judiciais já se pronunciaram, que decorre uma investigação, felizmente, de forma célere, tendo em conta que há um inquérito também em curso, não devo nem posso entrar em muitos pormenores, a não ser que desejar que, de facto, o inquérito se conclua rapidamente e que se consiga e que se faça o julgamento que é esperado, à altura em que conheceremos com exatidão todas as circunstâncias em que ditaram o cometimento daquele crime, dando, de certa forma,
paz e consolo possíveis que só a justiça e a verdade poderão trazer, particularmente aos familiares e amigos. Mas o que as pessoas querem saber é por que a investigação não começou com o anúncio do próprio agente de que a arma dele teria disparado e só muito mais tarde que se veio saber que eventualmente poderá ser um acidente. O que é que se passou? O senhor não estava na Ilha do Sal na altura. O que é que lhe comunicaram na altura? Que este agente teria disparado ou que porque foram atrás de um outro suspeito? Okay. Na altura, o que é que se passou neste aspecto? Acho que pode esclarecer o que é que se passou. Em concreto, de facto, eu estava na Ilha do Sal, reagi a partir do Sal. A investigação foi feita não pela Polícia Nacional, naturalmente, pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária. Tratou-se de um crime de homicídio. A Polícia Nacional não investiga crimes de homicídio. O esclarecimento dos meandros decorre da ação da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional. O fato dele ter assumido que fez um disparo não significa que se tivesse, nesta altura, o devido esclarecimento das circunstâncias. É por isso que as autoridades de investigação criminal tiveram que desencadear uma investigação criminal, desde logo recorrendo a técnicas especializadas de investigação criminal, que eu suponho que tenham, por conhecimento da matéria de investigação criminal que têm. Nessas alturas, apenas a serenidade e o tempo para esclarecer melhor. Eu tenho a certeza... Não era ele a primeira linha de investigação, não deveria ser direcionado a este agente que portanto, estava na diligência e que tinha confessado que tinha disparado a arma? Por que é que se virou para um outro suspeito que deveria ser que não... Repare, estou-lhe a dizer que a investigação não foi feita pela Polícia Nacional, foi feita por outras entidades. A estratégia de investigação criminal não sei qual foi, no caso em concreto. Não sei qual é o rumo que tomaram, nem por que tomaram este ou aquele rumo. Pelas informações que eu tenho, no momento em que o crime aconteceu, os efetivos estavam no encalço de 2 suspeitos de cometimento de outros crimes ligados à criminalidade urbana. E era importante deter esses indivíduos por forma que pudessem explicar às autoridades competentes as circunstâncias em que esse homicídio do agente se verificou. Agora, detalhes da investigação criminal, certamente há de compreender que só a Polícia Judiciária ou o próprio Ministério Público poderão dar. Certamente ficaremos a conhecer os resultados, os pormenores, com a acusação e com o próprio julgamento. Mas terá havido alguma tentativa de proteger a corporação e evitar beliscar a imagem da instituição ao não se proceder à investigação logo na altura ao agente? Dificilmente, até porque seria menos grave. É sempre a perda de vida humana, que, como eu disse, choca particularmente por ser uma pessoa extremamente motivada, muito dedicada, conhecida, lamentável, mas não creio que tenha sido isso que aconteceu. Mas eu, tal como disse, a partir do Sal, eu prefiro aguardar para conhecer com exatidão as circunstâncias em que decorreu aquele crime, por forma também a poder tomar as medidas cabíveis no caso em concreto. Portanto, acha que é normal o que sucedeu em termos de investigação e acha normal esta declaração do Diretor Nacional da Polícia Judiciária em quase um mês depois vir dizer que possivelmente seria um acidente ou vai sacar responsabilidades e repor a credibilidade da instituição neste momento? Eu vou sacar responsabilidades quando ficar a conhecer os pormenores, disto que não hajam dúvidas. Quando conhecer as circunstâncias em que o crime ocorreu. Quanto à estratégia da investigação, eu não me pronuncio, não devo, não posso. Mas a instituição ficou, de alguma forma, beliscada a sua credibilidade. Mas antes de qualquer atuação da minha parte, eu tenho que conhecer todos os pormenores, com há de compreender. Decorre o inquérito, só no fim é que eu saberei como me posicionar. Posicionar-me agora é completamente temerário, não é responsável da minha parte. Eu tenho que conhecer todos os pormenores, todas as circunstâncias. Há uma vida humana que se perdeu ali naquele beco e que nós temos que ser consentâneos em relação à matéria de consequências. Existem as consequências que serão apuradas em sede de investigação criminal, no que está na minha alçada, apuradas em outra sede, nomeadamente em sede disciplinar. E no caso do polícia Zé Luís, que foi encontrado morto em Assumada, há algum inquérito a decorrer
para se apurar ou confirmar as circunstâncias da morte desse agente, ou bastou o laudo médico que já foi contestado pelos familiares? Em relação a esta matéria, é importante dizer que os procedimentos para o levantamento de um corpo são sempre os mesmos. As autoridades que intervêm nessas circunstâncias estão definidas, nomeadamente autoridades de saúde, o Ministério Público, a Polícia Judiciária. Tratou-se de um agente da Polícia Nacional com larga experiência, praticante conhecido de artes marciais, indivíduo portador de arma de fogo, aquilo que as autoridades que entendem, especialistas na matéria, nomeadamente de investigação criminal, as autoridades do Ministério Público e de saúde, nomeadamente o laudo de perícia médico-legal, dizem que se tratou de uma morte por causas naturais. Obviamente que nós não temos condições de pôr em causa esse laudo. Existem outras formas de o fazer, eventualmente, mas face à contestação dos nós temos que não vai-se proceder a alguma investigação? Não será nunca para se confirmar? Não será nunca a Polícia Nacional nem o Ministério da Administração Interna. Essa é uma matéria de reserva do Ministério Público, que certamente saberá como analisar este momento e este anseio e isto que eventualmente os familiares e amigos pensam e dizem, nós naturalmente que aguardamos. Esta não será nunca uma investigação a ser feita pela Polícia Nacional, como eu disse, é de reserva do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Cabe a nós aguardar e acompanhar a evolução das coisas. Acreditamos no laudo, que é aquele que nós temos, feito por gente com experiência e com formação na matéria. Havendo dúvidas, o Ministério Público saberá como dirigir a investigação criminal e esclarecer. Informações trazidas a público esta semana dão conta de indícios de possíveis envolvimentos de narcotraficantes na morte destes dois agentes. Esta possibilidade está equacionada nas investigações ou está fora? Para começar, temos que concluir que no caso da Somada, que houve homicídio. Não há essa conclusão, em primeiro lugar. Segundo, não há nada que indique que haja intervenção do narcotráfico, que não seja mera especulação neste momento, particularmente em relação à Somada. Em relação à praia, o inquérito decorre. Eu não me atrevo a pronunciar em relação ao inquérito que esteja a decorrer. No decurso de uma investigação, todos os cenários devem ser levados em conta. E eu tenho a certeza de que as autoridades que estão a investigar saberão levar em conta todos os pormenores, todas as informações que surgirem. A notícia também dá conta de indício de infiltrações de narcotráfico na Polícia Nacional através de agentes que consomem drogas pesadas. Tem conhecimento desta situação? Se sim, como tem tratado este assunto? A questão do consumo de drogas, infelizmente, é um problema que perspassa todos os serviços, não há exceção. É um flagelo nacional e, eventualmente, na Polícia Nacional também não será exceção. Mas aqui é importante que se diga que, se calhar, a Polícia Nacional é das únicas instituições que previu, desde 2015, no seu estatuto, a possibilidade de recorrer a testes de droga para fazer aos seus efetivos, submeter os seus efetivos. A polícia tem essa previsão dos seus estatutos, a polícia faz isso. As ações de formação, o curso inicial de formação, no curso inicial de formação, os agentes que ingressam são surpreendidos com testes de detecção de álcool, para além de um forte escrutínio ao registro criminal e ao cadastro policial. Mas aqui eu reitero, a Polícia Nacional, se calhar, é das poucas instituições neste país que já prevê a realização de testes de detecção de produtos estupefacientes no seu estatuto. Preocupado por ser uma força de elite, força de segurança, que tem que dar o exemplo, mas, inevitavelmente, uma força com 2.000 homens... tem feito aos agentes suspeitos Primeiro é preciso ter suspeitos, para começar. E a Polícia Nacional é também das instituições que mais processos disciplinares instauram, que mais os inquéritos instauram. Aqui também é importante dizer o seguinte:
Nós estamos a falar de uma força com cerca de 2.000 mulheres e homens. Não se deve, não é correto, não é justo tomarmos o todo pela parte. Ou seja, se há um outro indivíduo que são todos os agentes. Há agentes. A notícia que saiu leva da SD, o que põe em causa uma instituição que é uma instituição de elite na qual nós temos que ter confiança total. É uma instituição que está na linha da frente para proteger a sociedade. Como eu disse, quase 2.000 mulheres e homens que estão todos os dias na linha da frente e que não podem ser confundidos com um outro caso que ocorra, sendo certo que sempre que ocorre e se tome conhecimento, as medidas são tomadas e os processos disciplinares existem para esse fim. Uhum. Às vezes a polícia, há episódios que acontecem na polícia que até são registados pelos direitos humanos, que a questão do excesso de violência, pessoas que morrem nas esquadras, pessoas detidas que morrem nas esquadras. Como é que esta situação é equacionada, tendo em conta essas notícias de que há pessoas que utilizam drogas? Como é que é feito? São feitos inspeções, são feitos testes às pessoas com alguma frequência para se evitar ou para se precaver dessas situações que ocorrem com alguma frequência? Como ele disse, essas situações só ocorrem com a polícia porque a polícia é que está na linha da frente também. É preciso ter sempre isso em conta. Depois, os testes são realizados sempre que há dúvidas, mas às vezes simplesmente para despistagem. Obviamente que não se realizam testes diários ou mensais, todos os 2.000 mulheres e homens da polícia, mas que há previsão legal para o efeito, que é feito, isso é feito, que há uma forte atenção da instituição para dentro em matéria de prevenção contra o uso de matérias, de produtos estupefacientes, isso há, e também que se tomam medidas, e as medidas são tomadas sempre, e é sempre com medidas duras. Uhum. A polícia é uma instituição que as pessoas confiam, mas também um estudo de 2018 disse que é a instituição mais corrupta do país. O que é que se tem feito para se combater a corrupção que eventualmente possa existir na polícia? Mais uma vez é uma matéria que perspassa toda a sociedade, que a ver não é exceção. Uma coisa é a apreciação que se tem, outra coisa é aquilo que acontece na realidade. Novamente também digo que o facto de haver um corrupto ou de um corrupto se pega não significa que sirva de referência para pôr em causa toda uma instituição de cerca de 2.000 homens e mulheres. A Polícia Nacional é uma instituição séria, dedicada. A polícia nem sempre é amada, naturalmente. A polícia age no calor do momento, é bem querida quando age rapidamente e protege, mas deixa de ser bem querida quando chega e detém alguém. É uma relação sempre complicada. A Polícia Nacional, quem está na polícia, sabe e tem de saber lidar com esta situação, com a pressão, com a apreciação social em relação à sua missão, ao seu desempenho. O importante é ter foco, ter determinação, seguir os procedimentos, seguir o código de ética e sempre que há indivíduos que não respeitam o código, as medidas são tomadas. Mas como é que se pode entender concretamente que pessoas detidas morram nas esquadras ou há tempos uma pessoa que estava no carro da polícia também caiu ou não se sabe como morreu e não se tem muitas informações sobre isso? Não. Vamos por partes. Caiu, sim, está provado, fez-se um inquérito, chegou-se a essa conclusão em como caiu. Foi o que se disse, foi o que ficou provado no inquérito. Agora, ocorrem mortes nas esquadras e isso ocorreu de fato. Uma situação dramática. Mas também ficou esclarecido em sede de inquérito. Caso não é a primeira vez também, não é a primeira vez, já aconteceu no passado. Quando isso acontece, significa o quê? Que houve falhas nos procedimentos. É preciso que a polícia adeque os seus procedimentos para evitar que aconteça. Medidas foram tomadas e medidas serão sempre tomadas, de forma que os cidadãos também não corram perigo dentro das unidades policiais. Esta é uma preocupação de fundo. Nessa altura tomaram-se algumas medidas, sempre numa perspectiva de reforço da segurança internamente, reforço dos procedimentos, garantindo integridade, garantindo respeito para os direitos inalienáveis dos cidadãos, sempre que um cidadão chega a uma esquadra, a uma unidade policial. Há esta precaução, há esta determinação, este foco,
de reforçar as garantias de segurança para quem é detido numa unidade A policial. formação da polícia é uma outra questão que se põe na questão da preparação e a capacitação da polícia para, portanto, para exercer o seu papel de proteção da sociedade. Como é que está a questão da formação? Vai-se continuar na mesma linha de formação durante 6 meses? Quais os critérios? Reforçou-se os critérios para se admitir na polícia? Qual é a situação neste momento do recrutamento de agentes da polícia? Em primeiro lugar, em 2017, 2018, nós introduzimos uma alteração ao currículo de formação inicial da Polícia Nacional, introduzindo outras matérias, introduzindo outras valências. Primeira grande medida. Depois, nós também, os cursos de formação passaram a ser, nas matérias de direito, passaram a ser ministrados por magistrados. Outra medida importante. De aprofundamento do conhecimento, de aprofundamento do relacionamento, de padronização de ações. Mas agora, particularmente, a partir do próximo ano, vamos a elevar, em termos académicos, as exigências de ingresso que passarão a ser com curso superior. Nessa perspectiva, também, toda a nossa preocupação é adequar o índice 100 da tabela salarial ao índice praticado no PCCS, por forma também podemos exigir que quem entra passe a ter este grau académico. Mas não esqueçamos, a polícia, os candidatos, vêm a partir da nossa sociedade, são um reflexo da nossa sociedade. As preocupações que a Polícia Nacional deve ter devem ser preocupações de toda e qualquer instituição. A polícia, porque é especial, tem especiais preocupações, porque está na linha da frente da segurança, sempre preocupada em reforçar os procedimentos, em garantir que tem entre os seus efetivos os melhores formados e os mais dedicados. Uhum. Do que é que dependerá a reposição da paz e tranquilidade dos cidadãos na capital do país, sobretudo pelo menos até ao final deste ano? Dependerá de mais operações policiais que estão a acontecer, dependerá de mais detenções que estão a acontecer. Note que desde ontem estão a ser ouvidos no Tribunal da Comarca da Praia um grupo particularmente grande de indivíduos capturados, detidos em flagrante delito, envolvidos em vários crimes. Há poucos dias foram presentes a diferentes autoridades judiciárias outros indivíduos. Depende disto, depende de que os indivíduos, de facto, que põem em causa a ordem e a tranquilidade, fiquem presos e que deem sossego à própria sociedade. Depende de um conjunto de ações. No que tange ao Ministério e à Polícia Nacional, no que tange ao IGAI, às outras forças e serviços de segurança, a Polícia Judiciária, no âmbito das reuniões permanentes que nós estamos a ter, há determinação e foco em pôr cobre essa situação, que acabará por acontecer, esperemos que o mais cedo possível, para que durante a quadra festiva os cidadãos possam estar mais tranquilos e em paz, juntamente com os seus familiares e amigos. O PICV, o maior partido da oposição, culpabilizou estritamente o senhor ministro, que é o único culpado pela situação da violência que se vive no país neste momento, e pediu a sua cabeça. Como é que reage a esta... Com profunda naturalidade. Nós estamos há 3 anos e poucos de governação, com indícios de ocorrência a baixarem em todos os locais, em todas as comarcas, em todos os concelhos, vivendo um momento crítico na praia. Veja que em 15 anos as ocorrências criminais dispararam no país. Nós passamos, neste momento temos índices de homicídio por 100 mil habitantes na ordem dos 5,2. Em 2013, 14, nós tivemos na ordem dos 13. Nós tivemos em 2015 recordes de ocorrências criminais no país. Com tranquilidade, o do PCV, o que se espera, o que tem acontecido infelizmente, não de todo o PCV, de uma ala, é mais barulho, uma tentativa de exploração das ocorrências, exploração até do sofrimento das pessoas pela via da propaganda política. Agora, em termos de propostas, desafiados várias vezes, não consegue apresentar uma única proposta. Isso também é importante. Falaram na questão de fazer um pacto de regime para se tratar da questão de segurança, que é uma questão que ultrapassa legislaturas, não é? O que é que se está a fazer neste sentido de mobilizar todo o mundo, mesmo as câmaras e os partidos políticos, para se resolver os desafios da segurança do país? Totalmente engajados em matéria de
de trazer mais todo quem quiser, câmaras municipais, todas as instituições. O pacto de regime tem sido aflorado pelo PCV, mas é falso, não há um pacto, não há uma clara intenção, que não seja, como eu disse, exploração desta que acontece em termos de medo e de sentimento de insegurança. Haverá um momento importante, que são as medidas de alteração da lei que nós vamos levar ao Parlamento, em que o PCV, todas as entidades terão a oportunidade de contribuir, de colaborar, desde que não seja a crítica pela crítica ou a mera concordância pela concordância. Sr. Ministro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter estado aqui a esclarecer algumas situações. Boa noite. Boa noite. E foi assim a entrevista com o Ministro da Administração Interna, Dr. Paulo Rocha, sobre a segurança e a criminalidade no país, com incidência sobre a violência urbana que tem assolado a capital do país. A todos a continuação de muito boa noite e até ao próximo programa. Boa noite.